Olá chicos, que tal? Estamos aqui para mais uma aula de língua espanhola para vocês aí da segunda série do ensino médio. Vale recordar que vocês devem acessar o aplicativo Google Classroom, efetuem as atividades e realizem a chamada, tá? Caso vocês estejam apenas acompanhando essa aula, não tenham acesso pela internet, realizem as atividades e depois entregue aí na secretaria do colégio. Qualquer dúvida, vá até a secretaria do colégio e eles dão as informações necessárias aí para vocês também, ok? Vamos fazer uma recordação do que estudamos aqui na aula passada. Vocês se recordam? Falamos um pouco sobre o artículo de opinião a respeito de la accesibilidade e alguns vocabulários relacionados a meios de transporte, ¿vale? E hoje, em la classe 19, vamos falar um pouco sobre este país tão cercano aí, perto, né, aqui do Brasil, conhecer algumas culturas e tradições aí da Argentina, né, aspectos culturais da Argentina e vamos abordar aqui um gênero específico, né, la tarjeta postal. O que seria uma tarjeta postal? Vamos ver. Primeiramente, para nos localizarmos aqui, situar, né, Argentina, tá? Geograficamente, devem saber aí que ela se localiza aqui na América do Sul, tão próximo aqui do nosso país, o Brasil, né? O Brasil está em verde aqui e a Argentina está aqui ao sul, extremo sul da América do Sul, né? Aqui ela faz divisa ao norte com Bolívia e Paraguai, então, Bolívia, né, em bege aqui, um amarelo, um creme, Paraguai aqui em azul e ao sul, Chile, ao extremo sul, recordando que o Chile também faz fronteira aqui ao oeste, tá? Ao sul, o Oceano Atlântico e ao este aqui temos, então, Brasil, Uruguai, mais ao sul, e o Oceano Atlântico. Aqui vocês conseguem observar, tá? Então, né, um símbolo, a bandeira aqui deste país, a Argentina também, e essa localização. Vamos iniciar aqui com uma breve reflexão, recordando aí, quem sabe, o que vocês estudaram, inclusive, lá no ano passado, na primeira série do ensino médio. Então, vocês vão analisar aqui as 4 afirmativas e assinalar a única que está correta. Leiam com atenção e façam aí a interpretação. Vamos lá.
Vamos lá, pessoal. Retomando aqui, então, os conceitos. Vou ler com vocês e fazer algumas abordagens. Primeiro, Argentina no habla espanhol, sino castelhano. Segundo, Argentina habla una lengua propia, el argentino. La lengua española hace parte de pocas regiones de Argentina. La gran parte habla una lengua ameríndia, o que seria uma língua ameríndia, vamos ver. Espanhol e castelhano es lo mismo, são palavras sinônimas. Se vocês observaram aqui, está se referindo à língua, nativa, ok? Vamos observar aqui alguns aspectos, né? A Argentina não habla espanhol, sino castelhano. Então aqui abre-nos uma discussão, provavelmente que já foi discutido lá na primeira série do ensino médio, e se você não se recorda, vamos, né, recordar agora. Castelhano ou espanhol, ou outra língua, que é um argentino, será que existe? Então, se vocês se recordarem aqui, o discurso está, né, dentro da qual língua o país fala. E, observando aqui, né, a resposta correta, el espanhol e castelhano es lo mismo, são palavras sinônimas. Por quê? Porque existe, né, uma certa divergência aí, se a Argentina fala castelhano, se a Argentina fala espanhol, né, mas vale saber aqui que espanhol e castelhano é a mesma língua, ok? Talvez mude aí algumas palavras, né, alguns termos, como nós temos inclusive aqui no nosso português do Brasil, que se difere aí, né? Os nossos estados aí têm as suas particularidades. Isso também existe na língua espanhola. Então, vale dizer que na Argentina, né, fala-se sim o espanhol, ok? Aqui, oficialmente, é chamado de República Argentina, tá? Um nome que está aí na Constituição deste país. E uma curiosidade que esta palavra argentina vem do latim argentum, que significa plata. Observem a imagem que está ao lado aqui, a localização do país muito próximo aqui, né, do Brasil e do Uruguai. E entre os dois países aqui, Argentina e Uruguai, tem ali, né, um estreito ali, que é conhecido como região de La Plata, ok? Nos remete ao passado colonial associado à riqueza del suelo. E vale recordar também que esta palavra plata, popularmente, né, é conhecida como dinheiro. Você fala la plata, né, mucha plata, muito dinheiro, porque se refere justamente à riqueza, tá? Esse país, a Argentina, então, é conformada por 23 províncias e uma capital. Qual é a capital da Argentina? A cidade autônoma de Buenos Aires, ok? E, como eu já havia dito, a língua oficial é espanhol, tá? Além disso, vale-se, né, recordar aí que por ser uma região, né, onde foi enraizada em uma cultura indígena, né, então ainda existem várias línguas ameríndias que se referem às línguas indígenas, como por exemplo, el mapuche, el guarani, el quechua, se recordam del quechua? Já hemos falado quando estudamos sobre Equador, entre outras línguas ameríndias aí. Vamos falar um pouquinho aqui sobre las costumbres e tradiciones. Vale recordar que essa palavra costumbre, em língua espanhola, é uma palavra feminina, por isso que está acompanhada de muchas, enquanto na língua portuguesa ela é masculina. Você fala o costume, em português, em espanhol, muchas, o la costumbre, muchas costumbres. Então, vamos ler. Muchas costumbres y tradiciones han logrado sobrevivir al paso del tiempo, manteniéndose como fueron concebidas en las épocas precolombinas, mientras que otras se introdujeron desde el suelo europeo, incluso adaptadas a la propia condición del lugar.
O que está querendo dizer aqui é que com o passar do tempo, desde a época do descobrimento, quando se refere aqui à época pré-colombina, hace referência aqui a Cristóbal Colón, né, o descobridor da América, né, historicamente conhecido. Tá? Então, desde aquela época até os dias atuais, algumas culturas foram se enraizando e tornaram-se aí tradições. E é isso que vamos ver aqui. A primeira delas, vamos falar sobre a gastronomia. E vocês já conseguem observar aqui pelas imagens, né, alguns símbolos típicos aí da Argentina. Se você não conhece esse país, vale a pena ir lá, né? Inclusive aí um abraço para o pessoal de Foz do Iguaçu, né? A tríplice fronteira, né? Brasil, Argentina, Uruguai, vocês estão muito próximos e conseguem presenciar essa cultura, vale? Então, primeiro símbolo aqui gastronômico é el mate. O que seria el mate, né? Infusión oficial del país, uma preparação de sabor amargo à base de yerba mate, a erva mate e água caliente, e se toma em uma calabaça com uma bombilha. Aqui já nos faz aí retratar, relembrar, né, a nossa famosa bebida sulista aqui do Brasil, né, o famoso chimarrão, ok? Que é tomado aí então, né, numa cuia com a bomba, como vocês podem observar ali na imagem. É possível combiná-lo com açúcar, miel, agregar-lhe cascaritas de frutas e ervas saboreadas. Outros reemplazam a água por leite ou jugo de frutas frio, lo cual, en este último caso, recebe o nome de tererê, o famoso tererê aqui quando se toma ele gelado. Ok? Então, para você que não conhece, né, até então é uma bebida sulista e uma tradição aqui, inclusive, né, do Uruguai também, né, que é uma tradição mais gaúcha, gauchesca, né, então sulista aqui no Brasil, abrange parte da Argentina e parte do Uruguai, ok? El assado, mais conhecido aí popularmente para nós brasileiros aqui como o churrasco, né? Então, uma das comidas típicas da Argentina, la carne se cocina em uma parrilla, que é uma parrilla, churrasqueira, sobre carvão ou lenha. Las extensas cantidades de campos para a produção de ganado hace que o país cuente com carnes ideais para seu consumo. Então, aqui está falando sobre a produção, né? Sobre a agropecuária, né? Argentina, aí, que é muito forte, muito presente, destacada mundialmente. Por isso faz com que o país aí conte com carnes ideais para o seu consumo. Los cortes de carnes que se utilizam são de los mais variados e además se pode incluir todo tipo de embutidos, como o nosso famoso churrasco aqui, quando tem a linguiça, por exemplo, né? Um tipo de embutido aí, ok? Las empanadas argentinas, né, formam parte da identidade nacional. Las mais tradicionais são las empanadas criollas, né, que se servem nas fiestas pátrias, consistem em uma massa rellena, ou seja, recheada, né, cocida al horno ou fritada. Então existem essas duas opções, né, assar ou fritar. Né, de carne picada, seria carne moída, né, cebola, azeitonas, ovo e condimentos, ok? Se você não saboreou, não teve ainda o prazer de saborear, né, é uma gostosura argentina, né, e você pode talvez aí procurar nos mercados municipais das nossas cidades aqui do Paraná, ok? Los alfajores são muito conhecidos também, né? Os alfajor, né? O alfajor é uma golosina de origem árabe, vale recordar que é árabe, porém, tá? Ela foi introduzida aqui na América do Sul, na Argentina, e tem aí, né, alguns sabores específicos da cozinha que se diferenciam um pouco do árabe, tá? Um postre que se forma com 2 tapas de massa cocida,
Recordam-se do que é postre, sobremesa, né? Dos tapas, dois pedaços, duas partes, né? De massa cocida e um relleno dulce optativo. Então, são vários recheios, tá? Dentre eles, o mais tradicional, o doce de leite. Por supuesto, el dulce de leche es el más frecuente, ¿vale? Aqui, vocês vão observar, então, algumas imagens nessa atividade e vão assinalar somente aquelas que fazem parte do que estudamos hoje, da cultura argentina, ok? Vamos lá. Retornando aqui então, pessoal, observando as imagens aqui, vocês podem observar que algo nos é conhecido pelo que estudamos aqui, né, na aula de hoje,
E outros aí podem ser conhecidos também, porém não fazem parte da cultura argentina. As respostas, né? Então, se vocês observarem aqui, el mate, né? La empanada, el asado, alfajores, né? E as outras duas imagens que não são assinaladas aí, uma é o famoso arroz carreteiro, né? Que faz parte da cultura sulista aqui também, do nosso país, o Brasil, e, né, uma tradição aqui japonesa, né, que é o sushi, ok? Vamos falar sobre costumes populares. Então, né, um dos mais famosos aí, se não, né, a dança, né, el tango, ok? É uma das danças típicas de Argentina, principalmente da zona del Río de la Plata, onde se encontra a cidade de Buenos Aires. Aqui vale recordar a vocês, né, se vocês não sabem, fica uma informação interessante, uma curiosidade, que naquela região portuária ali de Buenos Aires, se concentra o Puerto Madero, né? E nessa localidade aí era onde se concentrava também, na verdade, a tradição do tango. Um dos bairros tradicionais mais famosos ali, né, La Boca, que vocês têm aqui na imagem, né, representado em um ponto turístico também da Argentina. Então, com origens arrabales, ou seja, a palavra que refere a arrabal, é decir, barrio alejado de la zona cêntrica, e de economia barra, seria a famosa periferia. E o bairro em si, né, La Boca, é um bairro periférico aí da Argentina, de Buenos Aires. Outro costume aqui é o futebol, muito conhecido aqui no nosso país também, né, no Brasil, como tradição aqui, né, e o que diz aqui justamente, né, um sentimento, uma paixão compartido com outros países da América Latina. Se destaca por ter alguns de los clubes deportivos e jogadores mais emblemáticos de nível mundial, ou seja, né, para quem gosta aí de futebol, deve se recordar aí de Boca Juniors, River Plate, que são times consagrados aí na Argentina, né? E, além disso, né, jogadores como Maradona, Messi, né, que tem os seus nomes aí mundialmente, né, famosos, tão emblemáticos. E hábito de estabelecer as cábalas, que são cábalas, né, são costumes, seriam, por exemplo, algo relacionado a simpatias, né, no cortar-se el pelo hasta que, né, uno gane el campeonato, não cortar o cabelo, né, até que o time ganhe o campeonato, ou mirar las finales sempre no mesmo lugar, ou seja, assistir, né, aí as partidas, as finais sempre no mesmo lugar aí, então seria uma simpatia, uma tradição. O folclore, relacionado à música típica, possui uma grande quantidade de subgêneros, né? Alguns de los ritmos mais extendidos são samba, el malambo, um tipo de zapateo, chamamé, carnavalito, chacarera, que daí são as músicas típicas dentro da tradição folclórica, né? E as mulheres vestem polleiras largas, né? São saias, e pañuelos, né? Os lenços, mantas, chales, mientras que os homens usam bombachas de campo e sombreros. Então aqui a gente já tem aí, né, uma lembrança, né? A bombacha representa o que aqui, né? Para nós brasileiros aqui representa a figura do gaúcho, né? E agora, fazendo um recordo aqui, uma recordação, né? Atividade 3, de las costumbres populares argentinas apresentadas em la classe de hoje, qual também hace parte da cultura brasileira. Vou dar um tempo aí para você pensar.
Retornando aqui ao nosso questionamento, se vocês se recordarem, estamos aqui falando, né, de uma cultura popular, né, a paixão pelo futebol. Vocês devem ter pensado também que poderia ser aqui relacionado ao churrasco, se fosse gastronômico, ok? Beleza? Vamos falar um pouquinho então sobre conhecer aqui os lugares, né, el viajero na Argentina. Se vas à Argentina, puedes conhecer a vários lugares dependendo da localidade onde estés. Então, um exemplo bem típico aqui é recordar que, por ter uma grande extensão, como nós vimos lá no mapa, né, aqui uma das representações, inclusive é o que faz a fronteira aqui aí em Foz do Iguaçu, né, com a Argentina, o Parque Nacional do Iguaçu, parte brasileira e parte argentina. Isso já mais ao norte, e lá ao sul do país, né, o Ushuaia. Então, vocês conseguem ver aqui a diferença, inclusive, né, do clima, né, porque é um país de grande extensão, né, então tem várias paisagens, várias localidades aí, ok? Um outro exemplo aqui, Buenos Aires, né, estarás em uma das cidades mais hermosas de América, com uma arquitetura que se assemelha muito às cidades europeias como Paris ou Barcelona. Então aqui vocês têm uma representação, né, da Avenida 9 de Julho, né, onde fica o obelisco, né, um dos monumentos argentinos em Buenos Aires, e aqui o que eu havia dito, né, sobre o famoso Puerto Madero, ok? Falando um pouquinho aqui sobre o gênero tarjeta postal, ou seja, o cartão postal. O que vem a ser esse cartão postal, né? Aqui vocês devem se recordar que numa das faces se tem aí uma imagem, se tem aí algo relacionado àquela cultura, à tradição daquela cidade. E do outro lado, na outra face aqui, onde se coloca aí um escrito, né, um bilhete, algo relacionado aí à sua viagem, né, e como podemos observar aqui, então, né, você escreve a mensagem, o recado, do lado direito aqui é onde vai, né, o carimbo, o selo postal, e o endereço para quem está sendo direcionado aí. Aqui vocês têm um exemplo mais amplo, né, por esta mensagem, né? Querido Federico, que maravilha esta ciudad. Los paisajes son alucinantes, como puedes ver, y la gente es de lo más hospitalaria. Creio que te encantaria estar aqui. Um besote, Catalina. E aqui, né, o endereço a quem você está destinando. Retornando um pouquinho aqui, então, sobre as características, né? El envio de uma postal não requer de um sobre, ou seja, não necessariamente você precisará utilizar um envelope, tá? Porque ali você já coloca o próprio selo e já envia, né? Este recurso se utiliza para manter a comunicação durante um viaje ou para levar um recuerdo de uma cidade que se visitou. Inclusive hoje, né, com o advento aí da internet, muitos deixaram, né, de enviar os postais, mas existem os postais digitais, né, e aqueles ainda que são os físicos, né, que se compram nas bancas, podem ser levados aí como uma recordação daquela cidade onde se visitou, por conta das imagens ali dos locais que estão associados. El auge de internet, entonces, ha convertido a las tarjetas postales en objetos de colección e pouco usados em la prática, tá? Vamos para a atividade número 4, então relacionado aqui às características, vocês deverão assinalar somente aquelas que forem verdadeiras.
Vamos lá, pessoal. Vou ler com vocês aqui as afirmações, fazer a correção e já dizer por que certo, por que errado, ok? A primeira é certa, né? O texto suele ser curto e sencillo, como vocês observaram lá no exemplo que eu dei, né? Não tem tanto espaço, então o espaço é curto, né? Então o texto tem que ser curto e simples também. O texto deve ser sempre largo, com muitos detalhes, é justamente o oposto, então é falso, né? Sempre se envia em um sobre. Eu havia comentado a vocês, né? Que ele sobre e o envelope ele é opcional, mas de preferência ele não é enviado então com envelope, por isso é falso. Se pode escrever la dirección en ella se va sem sobre, ou seja, se va sem um envelope você coloca ali, né, o endereço, está correto. O texto pode guardar relação com a imagem, ou seja, ele faz, né, relação com a imagem que aparece, né, numa das faces e, né, se coloca aí um selo para enviar por correio. Então esses são os apontamentos corretos e duas falsas. Atividade 5, aqui vocês irão relacionar o que são expressões para saludos, para saudar, né, iniciar aí um dizer, né, um discurso, e despedidas. Então, vocês para saludos lá esse e despedidas lá de, ok? Leiam aí, reflitam e voltamos na sequência.
Vamos lá, pessoal. Então, se vocês observaram aqui entre as expressões de saludos e despedidas, vocês têm 5 expressões de saludos e 5 de despedidas, né? O que seriam os saludos, as saudações? Então, queridos padres, amigo Renato, hola amiga, que tal? Amor de mi vida, estimada Julia. E las despedidas, um beijo, besito de tu amiga, um abraço, nos vemos pronto e hasta luego. Vale? Vamos para o quiz, para encerrar aqui, fazer uma retomada. Atividade 1, señala qual sequência apresenta corretamente, né, las tradiciones, costumbres argentinas. Lá, el tango, el mate, las empanadas, los alfajores e la B, el tango, el mate, el mariachi e el fútbol. Qual será, né? Possivelmente a letra A, por conta que a letra B tem aquele mariachi. Mariachi, né? É uma música típica de onde? De México, ok? Então, assinalem a correta a letra A. E a 2, señala a afirmativa verdadeira de acordo com as características de uma postal. Ou seja, a letra A, la postal se envia después de los viajes, e la B, la postal se envia durante los viajes. A correta seria a letra B, porque você está em viagem, durante a sua viagem você envia. Então, questão 1, letra A, e questão 2, letra B, ok? Hoje estudamos alguns aspectos relacionados à Argentina, falamos um pouquinho sobre esse gênero, né? O cartão postal, ok? Ficamos por aqui. Acessem as plataformas digitais, entrem em contato aí com os seus professores, realizem as atividades, realizem a chamada, ok? Um forte abraço para você, ficamos por aqui, até a próxima aula.